Uma questão de ordem, nos termos do artigo 430, artigos 377, 2, 382 do Regimento da Casa, em relação a fatos envolvendo o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Como é público e notório, pendem de exame, como é público e notório, existem nesta Casa alguns pedidos de impeachment em relação, em desfavor de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes. Dentre os quais, eu quero destacar dentre os diversos pedidos que tem, eu quero destacar o pedido formulado pelo Dr. Modesto Carvalhosa, jurista e professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, apresentado em abril deste ano. Rapidamente, eu quero suscitar alguns fatos que levam a destacar as razões apresentadas pelo pelo Dr. Modesto Carvalhosa, e que fundamentam esse pedido de impeachment. São eles, assim apresentados. O ministro Gilmar Mendes, conforme amplamente demonstrado nesta peça acusatória do Dr. Modesto Carvalhosa, sistemática e reiteradamente abusa do cargo e das funções que exerce, cometendo inúmeras vezes os crimes de responsabilidade, dentre os quais aqui listo. Número 1. O ministro telefonou espontaneamente a Silval Barbosa, ex-governador de Mato Grosso, antes horas de ser preso em flagrante na Operação Arará, hipotecando-lhe solidariedade e prometendo interceder a seu favor junto ao ministro Toffoli, que relatava o inquérito. O senhor Silval Barbosa é, nas palavras do ministro Luiz Fux, o protagonista de uma delação monstruosa ocorrida naquele estado. O senhor ministro Gilmar Mendes votou contra a prisão do secretário da Casa Civil e da Fazenda desse mesmo ex-governador, Éder Moraes Dias. Segundo a Polícia Federal, este senhor foi o principal operador do esquema de corrupção descoberto pela Operação Arará. 3. O senhor ministro Gilmar Mendes teve inúmeros encontros privados com o atual presidente da República, o senhor Michel Temer, fora da agenda oficial, alegando velha amizade e ainda assim com voto de Minerva no Tribunal Superior Eleitoral, absolvendo a cassação da chapa Dilma Temer de abuso de poder político e econômico na última campanha, de maneira a preservar o mandato do amigo atual presidente da República. Neste processo, a ex-mulher do senhor ministro emitiu parecer favorável ao presidente Michel Temer, que depois viria a nomeá-la conselheira da Itaipu Binacional, sem contar que o presidente ainda tomou um outro parente do senhor ministro como diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, agindo como verdadeiro militante e soldado político, a despeito de seu relator de vários inquéritos, costumeiramente atua junto ao Parlamento. Número 5. O senhor ministro, desprezando o fato de que a sua atual esposa trabalha no escritório defendendo os interesses do senhor empresário Eike Batista, mandou libertá-lo da prisão sem arguir a sua própria suspeição. 6. O senhor ministro, por 3 vezes, livrou do cárcere Jacó Barata Filho, milionário do setor de transporte do Rio de Janeiro, cuja filha se casou com o sobrinho de Guiomar Mendes, esposa do ministro. Mas Francisco Feitosa, irmão de Guiomar, é sócio de Jacó Barata Filho. O senhor ministro mandou soltar o ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio de Janeiro, Lélio Marques Teixeira, cliente, como Barata Ribeiro, do escritório de advocacia integrado pela esposa do ministro. O senhor ministro Gilmar Mendes votou no processo de anulação da delação premiada dos proprietários do grupo JIF, a despeito de a JBS ter patrocinado com 2,1 milhões de reais eventos do Instituto de Direito Público, empresa da qual é sócio. O senhor ministro terminou a soltura do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, senhor José Riva, conhecido como o rei da ficha suja no Brasil, que foi defendido por Rodrigo Mudrovitz, não só professor do IDP, mas também advogado em outra causa.
Todos esses episódios, senhor presidente, lamentáveis, não cuidam de mera intriga. Foram testemunhados embaraçosamente por todos os brasileiros, em cadeia nacional, nos mais diversos meios de comunicação. O ministro citado, de antes defensor enfático da Lava Jato nos governos petistas, passou a ser seu opositor ferrenho, quando viu as investigações se avizinharem do novo ocupante do Palácio do Planalto, do qual se tornou comensual e habitual frequentador em agendas noturnas. Cuida-se de um magistrado que encarna com perfeição o famigerado estado de compadrio, que altera a jurisprudência conforme o réu, em desprestígio do Estado de Direito, sem desassombro algum ao escancarar sua leniência em relação à criminalidade de colarinho branco. Seu reiterado e até orgulhoso desprezo pela opinião dos cidadãos da polis não passou impune a reações da sociedade civil. Um abaixo-assinado hospedado no site Change.org em favor do seu impeachment já alcançou 1,9 milhões de assinaturas em poucos dias. Pois bem, é o que diz o artigo 52 da nossa Constituição. Diz competir ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Detalhadamente, assim também processa a Lei 1079/50 no seu artigo 39. Mais adiante, o artigo 380 do Regimento da Casa estatui para julgamento dos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo, recebido pela mesa do Senado a denúncia do crime. Embora não fixe expressamente um prazo para dar prosseguimento por parte da mesa, para que exerça o seu juízo de admissibilidade, a preliminar da denúncia popular, não é razoável não supor a existência de prazos. Isso porque a Constituição estabelece a razoável duração do processo. Sendo assim, presidente, chegado o terceiro mês, em especial em relação a essa denúncia, eu falo em relação a essa denúncia, mas é em relação a outras, mas em especial em relação a essa denúncia, acho que chegou o momento, e eu quero aqui não dialogar em especial com a mesa do Senado, eu acho que a responsabilidade é de todos, não é somente de todos da mesa, é uma responsabilidade de todos as senhoras e senhores senadores. Eu acho que a responsabilidade de dar uma resposta em especial a essa denúncia apresentada pelo doutor Modesto Carvalhosa, esse insigne jurista, é uma responsabilidade de todas e todos nós, senhores e senhoras, membros do Senado da República, ao qual cabe a responsabilidade de julgar e processar e dar encaminhamento a denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Faço questão de apresentar aqui essa questão de ordem, não me referindo, senhor presidente, a Vossa Excelência ou à mesa, mas se referindo ao conjunto plenário do Senado, e para que seja dado a estas denúncias, e notadamente a essa denúncia do doutor Modesto Carvalhosa, o encaminhamento que requer a Constituição, o regimento, a Lei 1079 e o regimento do Senado. Obrigado pela deferência, presidente. Senador Petecão.